população mediante devido processo faz a diferença. É importante. Neutraliza a prática de novos crimes, especialmente no que se refere a criminoso habitual ou profissional. Claro que, uma vez no sistema, tem que se trabalhar para que o sistema funcione para que ele não pratique novos crimes e para que ele seja reabilitado. Mas eu não compartilho aquela crença de que a resposta para os problemas criminais é abrir as portas da prisão. Acho que não funciona. Até acho muitas vezes engraçado, né? Todo mundo no Brasil elogia Nova York pelo nível de segurança que hoje tem Nova York, em comparação do que tinha, por exemplo, na década de 70, que havia um certo descontrole por gangues, por crime organizado, e Nova York adotando políticas mais duras contra o crime, inclusive desmantelando organizações criminosas, mas também adotando uma política de mais dureza contra a criminalidade de rua, hoje atingiu níveis de segurança ótimos. Então as pessoas elogiam, muitas vezes aqui no Brasil, elogiam a transformação de Nova York, mas quando se quer fazer algo semelhante no Brasil, criticam. Eu falo, não, aqui não funciona, aqui nós temos que soltar todo mundo. Não entendo muito bem essa lógica. Mas, enfim, nós colocamos na medida provisória uma previsão para a contratação de engenheiro temporário, porque nós precisamos de mais recursos, mas nós percebemos também que boa parte dos recursos que nós liberávamos aos estados para construção e reforma de presídios não eram executados. Ao final de 2018, nós constatamos, por exemplo, que os valores de 2016 haviam sido executados num percentual de mais ou menos 24%. Ou seja, como reclamar da falta de recursos se não se consegue executar o orçamento existente? E uma das carências que nós percebemos é a falta de projetos e execução de projetos de engenharia na área penitenciária. O Ministério da Justiça tem 2 engenheiros contratados, concursados, nós precisamos resolver isso de alguma forma. E essa medida provisória veio, como se diz aquela expressão um pouco vulgar, né, na veia, para resolver esse problema, permitir que nós contratemos aí, temporariamente engenheiros para resolver o problema. Projeto anticrime. Bem, desde o início, nós entendemos o seguinte: é possível avançar muito com ações executivas. Isso faz a diferença. Uma política de segurança e justiça mais eficiente pode ser desenvolvida por meio de ações executivas. Mas não ignoramos a importância de mudanças legislativas que melhorem o quadro institucional, seja no sentido de atribuir aos agentes da lei melhores ferramentas para a investigação do crime, seja medidas para tornar o nosso processo judicial mais eficiente e menos disfuncional, sejam medidas em geral que visem atacar problemas pontuais. Então nós apresentamos esse projeto anticrime no início, nós entendíamos que era importante o governo mandar uma mensagem clara à população, nós estamos aqui, como se diz em inglês lá, that's what we stand for, e compartilhar essa solução com o Congresso. Não é? Bem, está havendo alguma dificuldade para a tramitação desse projeto, houve uma priorização da reforma da Previdência, que é absolutamente compreensível, era prioridade do governo, também do Congresso. Temos a expectativa de conseguirmos avançar nessa pauta em parceria com o Congresso Nacional. Acho isso extremamente importante, tanto pelo valor intrínseco das medidas, como igualmente para essa mensagem que eu acho extremamente relevante. Entre as várias medidas ali propostas, são medidas assim muito pontuais, mas destacar uma apenas. Nós consignamos lá no projeto de lei que, olha, se você foi condenado por integrar uma organização criminosa, você não obtém benefício prisional, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, qualquer benefício, enquanto você se mantiver faccionado. Por que fizemos isso? A gente não quer manter pessoas presas mais tempo do que o necessário, mas a gente quer que alguém que foi condenado por integrar uma organização criminosa faça uma escolha básica. Se eu permanecer faccionado, eu não consigo obter benefícios. É aquela velha história do porrete e a cenoura.
né? Então, nós temos que oferecer, né, ao preso uma opção. Que nós queremos é estimular que pessoas condenadas por esse tipo de crime se desvinculem das organizações criminosas, porque nós não queremos devolver à sociedade, após o cumprimento de pena, um soldado do crime organizado, mas sim alguém que escolheu o caminho da reabilitação. Aqui são algumas medidas executivas importantes, né? Há um problema de recursos humanos na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, na área penitenciária federal. São contratações que nós estamos desenvolvendo. Nós criamos uma Secretaria de Operações Integradas no âmbito do Ministério da Justiça, Secretaria de Operações Integradas, CEOP. Né? Sempre há reclamação no Brasil de que precisa maior integração. E algumas das propostas mais radicais vão no sentido, nós precisamos unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar. Pois bem, não vai acontecer. A Polícia Civil e a Polícia Militar são instituições que já têm uma tradição antiga, são politicamente, na minha opinião, inviável esse tipo de unificação. Agora, isso não significa que eles não podem trabalhar juntos. Nós precisamos ter maior integração. Não só a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas as polícias estaduais com as polícias federais. E as polícias federais entre si. Algumas coisas que nós vimos lá, que nem a Polícia Rodoviária Federal e nem a Polícia Federal tinham um diálogo tão próximo, não compartilhavam muitas vezes bancos de dados e informações. Então nós temos que mudar essa cultura. O que aconteceu nos Estados Unidos? No 11 de setembro. Aquele terrível atentado das Torres Gêmeas. Depois desse atentado, se teve uma série de avaliações. O que aconteceu de errado? Como é que nós não percebemos isso? E uma das respostas foi, olha, as agências de execução da lei, as agências de inteligência, cada uma tinha fragmentos de informação que não foram reunidos. Se tivessem sido reunidos, eventualmente poderia ter sido evitado. Claro que nós não estamos falando de algo tão dramático, né, como um incidente das Torres Gêmeas, mas nós estamos falando de um problema maior, que é a criminalidade brasileira, elevada, mas nós precisamos integrar mais as ações das nossas instituições. Atento a isso, uma das medidas mais importantes foi a criação da Secretaria de Operações Integradas, que tem realizado operações importantes, envolvendo os vários ramos da polícia, seja estaduais, seja federal. Um exemplo apenas, tem vários, mas enfim. Em fevereiro, uma das primeiras medidas foi transferir a cúpula do PCC de São Paulo, aquela cúpula que deveria ter sido transferida em 2006, e que houve aquela política de acomodação, transferimos com o apoio do governo do Estado de São Paulo para presídios federais de segurança máxima, onde essas lideranças foram isoladas e perderam a capacidade de comandar a prática de crimes de dentro da cadeia. Transferimos não só as lideranças, mas as sublideranças que assumiriam a liderança se a liderança fosse transferida. E transferimos a subliderança que assumiria a liderança caso a liderança e a subliderança fosse transferida. Não é? Isso envolveu a ação coordenada das polícias federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, dos agentes penitenciários federais, das polícias do Estado de São Paulo, das polícias dos estados onde os presos foram transferidos e até mesmo das Forças Armadas. Essa foi apenas uma operação muito pontual, mas uma ação bem sucedida. Fortalecemos também a inteligência penitenciária. Se várias dessas organizações estão sediadas em presídios não federais, nós temos que aumentar a nossa inteligência nessa área. Os resultados têm surgido. Não é? Têm surgido resultados expressivos a serem ilustrados aqui por alguns dados objetivos. Apreensão de cocaína. Em 2019, já foram apreendidas 92 toneladas de cocaína, mais, e nós estamos falando aqui ainda em outubro, mais do que o total do ano passado, 71 toneladas. Tirar droga de circulação protege as famílias, crianças e adolescentes e retira
recursos do crime organizado. A apreensão de maconha igualmente subiu, não tão significativamente, mas o mais importante, nós intensificamos a política de erradicação de plantações de maconha. A maconha vem do Brasil, consumida no Brasil, vem basicamente do Paraguai. Tem plantações também no Nordeste, mas menores. O que nós temos um acordo com um país vizinho, em que nós damos apoio a operações de erradicação de plantação de maconha. Basicamente, isso significa uma erradicação de mais de quase 3.000 toneladas que teriam sido produzidas e transferidas ao Brasil por conta de plantações no Canadá. Nós temos junto ao Ministério a Força Nacional de Segurança Pública. Ela tem sido utilizada para emergências de segurança pública de uma maneira muito eficaz. Hoje ela está, inclusive, trabalhando nessa Operação Verde Brasil. E nós tivemos aquele incidente no início do ano, no Ceará, que tivemos que remeter à Força Nacional de Segurança Pública. Esse incidente no Ceará é algo que me chamou muita atenção. Estava no começo do governo, eu tinha acabado de assumir, 1º de janeiro, a posse, e tinha uma expectativa que ia ter umas 2 semanas de um pouco de, não vou dizer de folga, mas um trabalho mais burocrático. No 4º dia surgiu aquela crise de segurança. O governo do presidente Jair Bolsonaro enviou de imediato a Força Nacional de Segurança para auxiliar o governo do estado do Ceará. Enviou uma força de intervenção penitenciária. Nós intensificamos as ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal naquele estado. E essas ações conjuntas do governo do estado e do governo federal debelaram aquela crise num prazo de 30 dias. Mas o que me chamou a atenção, veja, organizações criminosas, aqui não é nenhum comparativo, não entendam mal, a organização criminosa é como se fosse uma empresa do crime. Embora totalmente deturpada, a empresa do crime o que ele quer é lucro, o crime organizado. Claro que isso envolve muitas vezes disputas de mercado que não se resolvem numa mesa com diálogo, mas de outras maneiras que aqui não vem ao caso. Mas eles querem lucro. E quando uma organização criminosa se sente à vontade para tentar, por exemplo, como foi no Ceará, incendiar estabelecimentos civis, explodir viadutos. Nós vimos fotos lá de viadutos que quase foram explodidos pela organização criminosa, numa tentativa de intimidação do Estado. Tem algo de errado. O que ilustra o que eu falei anteriormente, do crescimento nos últimos 15 anos dessas organizações criminosas, que nós temos que fazer uma escolha muito clara, nós temos que enfrentá-las, porque quanto mais demorarmos para enfrentá-las, maior vai ser o custo para resolver o problema no futuro. Mas a Força Nacional foi lá, juntamente com essas intensificações, e veja um governo o governador lá do Partido dos Trabalhadores e o governo federal, que é de um outro partido, o PSL, pelo menos o presidente, de outro perfil, pelo menos, resolvemos o problema. Nós temos operações importantes na área de fronteiras, eu não passo um dia sem ouvir reclamações de que nós precisamos melhorar o controle das fronteiras, mas nós estamos hoje com operações permanentes e importantes, a chamada Operação Vigia, no Mato Grosso do Sul e do Paraná, que tem gerado resultados expressivos. E nós temos um projeto piloto que é muito importante, que é baseado numa experiência norte-americana pós 11 de setembro, ou pelo menos se intensificou após o 11 de setembro, que é o chamado Fusion Center. Que basicamente olha, se nós precisamos melhorar a integração, a ideia é criar forças permanentes, forças-tarefas permanentes, encarregadas de investigar determinados crimes, reprimir determinados crimes, nos quais nós teremos lá representantes das várias corporações policiais ou dos várias agências envolvidas naquela tarefa. O nosso projeto piloto vai ser em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira. Evidentemente não vai chamar Fusion Center, estamos buscando um nome melhor. Mas o que nós vamos ter ali? Um escritório integrado que nós vamos ter representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, das Forças Armadas, das polícias estaduais, não só do Paraná, mas de outros estados. Nós queremos ter ali também adidos policiais de outros países.
Nós queremos ter a Receita Federal, Forças Armadas, uma força-tarefa permanente para trabalhar inteligência e operações contra crimes transfronteiriços. Tá? Drogas, armas, contrabando de outra natureza e lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Tá? Essa é uma experiência piloto, mas, claro que ela for bem sucedida, nós vamos expandir. Assim, nós colocamos na mesma sala pessoas que têm que conversar entre elas, compartilhar inteligência e banco de dados. Tá? Isso foi feito com muito êxito nos Estados Unidos, intensificado, especialmente após o 11 de setembro. Nós temos esse projeto em Frente Brasil, que começou a ser executado agora no começo de setembro. Planejamos ele desde o início do ano. Qual que é a ideia aqui? A União Federal, ela tem, historicamente, se mantido afastada da criminalidade violenta, do controle da criminalidade violenta, salvo indiretamente. De fato, a responsabilidade primária por coibir a criminalidade de rua, a criminalidade violenta, é da Segurança.